responsabilidade. Como é que ele pretende fechar essa conta? Ele disse? Pois é, esse é o tema dele, né? Acontece que toda vez que ele fala em arrecadar mais, que foi o que ele falou, aí o mercado se assusta. Mas Lula, pelo visto, não está muito preocupado com essas reações e nem com a alta do dólar, que foi o que a gente viu na última semana. Mas ele também relembrou que vai continuar com a política de valorização do salário mínimo, também vai repassar esses reajustes aos aposentados e pensionistas, aquele discurso também de que não vai fazer corte em cima dos mais pobres. E ele criticou novamente a autonomia do Banco Central e defendeu a indicação da presidência pelo próprio presidente, porque ele reclamou que está há 2 anos com um presidente do Banco Central indicado por Bolsonaro e a taxa de juros lá em cima. Vamos ver um trecho da fala do presidente. Ora, se a gente estiver gastando de forma equivocada, nós temos que parar de gastar de forma equivocada. Porque eu digo todo dia, para ninguém, eu não aprendi na Unicamp, não aprendi na Universidade de Economia da Bahia, não aprendi em Harvard, aprendi com a dona Lindu. A gente só gasta aquilo que a gente tem. Se a gente tiver que fazer uma dívida, a gente tem que saber se a gente tem dinheiro para pagar. Se não tiver para pagar, não faça a dívida, porque você vai quebrar. É assim que eu quero cuidar do Brasil. Eu quero aumentar a riqueza, quero aumentar a arrecadação, quero aumentar a distribuição e quero aumentar o bem-estar da sociedade. Acho que o mercado se faz de doido, para usar uma expressão do nosso piauiês. Porque o Lula não tem um Paulo Guedes comandando a economia. O ministro Fernando Haddad não é um irresponsável que sai gastando à toa. Mas o perfil dele é totalmente diferente do Paulo Guedes, que era: corta o que for necessário. É programa social, é leite para criança, é dinheiro para atender as mulheres na UVA. Não, corta. Se não for fechar a conta, corta e aí eles se viram. O Lula não é assim. Não foi no Lula 1, não foi no Lula 2. Ele é um presidente que gosta de investir em programas sociais, investir em programas que chegam lá na ponta no cidadão comum, né? Professor Marco Antônio Villa? Vamos lá. Aí que é a questão, né? Há toda uma pressão, acho que de uma área da economia brasileira, que afirma que o governo está gastando demais. É necessário cuidado, tem informação precisa. Se está gastando demais ou não, e qual é a qualidade do gasto. Há muita, por exemplo, repercussão disso no câmbio e na bolsa, na taxa de câmbio e na bolsa de valores. Veja que é difícil, algumas vezes, você tentar entender por que isso ocorre. Vamos por partes. Você tem um saldo enorme na balança comercial, que o Brasil exporta muito mais do que importa, portanto, sobra muitos dólares aqui. O Brasil tem uma reserva de mais de 350 bilhões de dólares. Difícil, uma reserva, nós nunca tivemos uma reserva, um pouco mais até, tão alta como essa. Nós temos uma inflação muito baixa, né? Só o abuso, a taxa de desemprego caiu, inclusive, os dados que apareceram no final da semana passada. Em suma, são dados bastante favoráveis. Agora, o que pega, e é o discurso que fazem muito, é que está aumentando o déficit público, ou seja, que o governo está gastando mais do que vai receber, ou seja, a despesa é maior que a receita. É necessário averiguar isso, até que ponto isso é verdadeiro, e pensar a médio prazo, que não é agora, que é, por exemplo, colocar o dedo numa coisa muito complicada, a renúncia fiscal. Segundo a ministra do Planejamento, cerca de 640 bilhões de reais por ano o governo abdica de receber. Então, imagina se tivesse esse dinheiro. Só que isso não se resolve da noite para o dia. Então, é uma situação complicada e é necessário apresentar os dados. Quer dizer, deixar um pouco o discurso de lado e apresentar concretamente os dados para que, inclusive, a população seja suficientemente informada. Eu acho que essa é a maior dificuldade. E, claro, que a perspectiva também do governo é de enfatizar os gastos no campo social. O próprio presidente já disse que os ricos não precisam, entre aspas, de governo, mas sim os pobres. Evidentemente que o entendimento é que as principais medidas do Estado brasileiro são para os mais pobres, né? Olha, é interessante o que o professor falou, que apresenta os dados. E aí, com dados objetivos, você refuta. Embora dados objetivos não sejam propriamente uma maneira de refutar a extrema-direita, que você apresenta os dados objetivos, eles fazem de conta, fingem que não
viram e continuou com seus discursos. Mas o professor tem razão, né? Objetividade. Mas essa briga dele com o presidente do Banco Central, o Campos Neto, Roberto Campos Neto, Guga, só vai acabar mesmo em dezembro, quando o Campos terminar o mandato dele? Não tem como acabar antes, né? Não vai ter o impeachment não vão retirar o Roberto Campos, o Senado não fará nada, boa parte do Senado é aliado dele, e é isso, tem que esperar acabar. A regra é essa e o Lula tem que lidar com essa regra, por mais que seja polêmica e contestável, né? Você ter que conviver 2 anos com um presidente do Banco Central que foi escolhido, no caso, pelo seu maior adversário. Mas é assim que funciona. E o Lula não é um neoliberal, né? O Lula é aquele que acredita que o Estado precisa investir para desenvolver a economia, para impulsionar a economia. Ele é daqueles que não vai cortar tudo. Ele não é um Milei, ele não vai ter um plano radical de cortes que você acaba, de alguma maneira, comprometendo toda a sociedade para depois falar que está conseguindo juntar mais dinheiro do que está gastando. Ele não vai fazer isso às custas do sofrimento ou do crescimento do país. Então, ele tem que fazer isso de uma maneira balanceada. Se a gente for comparar com a França, por exemplo, eles convivem com um déficit público de 5,5%. Com esse governo que está sendo eleito de extrema-direita, a previsão é que vá a 7,5% com os planos deles, se acontecer isso. E não que eles estejam corretos, mas aqui a gente está nessa intenção de déficit zero. É muito difícil chegar a isso, demora alguns anos, se você, claro, fizer isso de uma maneira que não vá custar o sangue e o suor do povo, como está acontecendo na Argentina. Eu acho que o Lula está seguindo o caminho que um presidente de esquerda tem que seguir. Nessa mesma entrevista concedida hoje na Bahia, o presidente Lula comentou a sucessão nos Estados Unidos e as críticas que vêm sendo feitas ao candidato democrata, o presidente Joe Biden, sobre ele ter ou não ter condições físicas e psicológicas de disputar e de ficar mais 4 anos na Casa Branca. Ele comentou o assunto, né, o etarismo. Sim, exato, Ari. Ele revelou sua torcida por Joe Biden, não é novidade para ninguém, e disse que somente o atual presidente dos Estados Unidos é quem pode dizer se ele vai ser ou não candidato, uma vez que a avaliação é de que foi desastrosa sua participação no primeiro debate na semana passada e que ele não teria condições físicas de enfrentar essa eleição. Lula, também criticou o ex-presidente Donald Trump, até porque, para ele, como ele ressaltou logo em seguida, as eleições dos Estados Unidos são importantes, na verdade, para o mundo, por conta da política externa que eles vão adotar. Vamos ver. Ele não pode mentir a vida inteira para ele mesmo. Então, o Biden é que tem que avaliar. Se ele está bem, ele é candidato. Tudo bem, ele acha que está em condições, ótimo. Mas se ele não está, é melhor eles tomarem uma decisão. O que foi chato e desagradável é que no debate expuseram muito a fragilidade do Biden. Primeiro, do outro lado, um cidadão, mentiroso, porque disse, segundo o New York Times, contou 101 mentiras no debate. E do outro lado, o Biden, com uma certa morosidade para responder as coisas. Mas quem sabe da saúde dele é ele, não sou eu. Então, eu acho que tem que ser levado muito em conta, porque as eleições nos Estados Unidos ela é muito importante. As pessoas estão muito raivosas, as pessoas estão muito, muito irritadas. Então, eu fico torcendo pelo Biden. Deus queira que ele esteja bem de saúde, Deus queira que ele possa concorrer. Senão, o Partido Democrata pode indicar outra pessoa. Numa tentativa de tapar o sol com a peneira, o discurso dos democratas hoje nos Estados Unidos é de que o que valeu foi o conteúdo e não a forma. O que valeu foi o que ele falou, as ideias que ele defendeu, e não os tropeços de dicção, os momentos em que ele parecia aéreo. Cola, Franci? Não cola. E eu acredito que, infelizmente, lá nos Estados Unidos e no mundo, o que está prosperando é o discurso da extrema-direita. Porque por mais que o governo do Joe Biden seja um governo que tem alavancado a economia
norte-americana tem gerado empregos, a inflação também está controlada, os indicadores econômicos são muito bons na gestão do Joe Biden. Mas isso não está prosperando num discurso que vem sendo encampado pelos apoiadores trumpistas já há algum tempo e que está colando até mesmo em âmbito mundial. Porque por mais que tenha sido desastrosa a participação do Joe Biden no debate, os dados econômicos, a percepção do estadunidense em relação à sua vida, à qualidade de vida, deveria prosperar a um mau desempenho no debate. E aí que entra essa questão ideológica, Ari. Infelizmente, lá nos Estados Unidos, assim como está acontecendo no Brasil, o norte-americano está olhando mais para aquilo que o político da sua simpatia diz do que para a melhoria que ele tem tido na sua qualidade de vida. E essa discussão sobre o etarismo, Apoliana, vai agora, não tem como fugir dela, né, na eleição norte-americana. É muito complicado, Ari, porque assim, a gente está falando de uma situação, acho que foi até um colega da Globo News que fez esse raciocínio, de que a gente vai passar por isso na vida. Em algum momento a gente vai encarar dificuldades que são inerentes da idade e que está ali para todo mundo. Então, a gente está falando de alguém que tem um problema porque é humano, tem uma situação que é da condição humana. Agora, a gente está falando do líder da principal potência econômica do mundo. Não quero aqui fazer a briga com a China, mas é um país realmente importante que controla ou conduz a economia, o modo de vida de diversas outras nações e está tendo que encarar essa pressão ao redor do mundo para desistir de uma candidatura, porque, abre aspas aqui, está velho demais para concorrer à presidência e tem problemas ao falar em público, ao chegar em situação de debate. É um assunto muito delicado para se tratar, sem você estar ofendendo também pessoas que estão nessa mesma idade e que têm alguma outra limitação por conta da idade. Então, realmente, é muito complicado, mas não tem como fugir desse debate e eu acho que a questão precisa partir dele, ele precisa ser convencido de que é uma situação em que ele precisa recuar, porque não dá para haver uma pressão pública muito incisiva, porque a gente vai estar sendo realmente preconceituoso ao tratar desse assunto. Professor Vila, com o Donald Trump representando ali algumas das piores ideias que a gente pode ter no comando da ainda mais importante nação do planeta, e de outro, um presidente que não se mostra aparentemente capaz de conduzir esse destino dessa nação por mais 4 anos, pode haver uma crise de representatividade com o norte-americano deixando de votar em novembro? Olha, bem, o voto, lembrar quem nos acompanha, não é obrigatório, né? E muitas vezes nós temos uma abstenção muito grande. É necessário antes registrar para votar. Eles têm um sistema, e cada estado, são 50 estados nos Estados Unidos, cada um tem o seu sistema muito particular. É bastante complexo a questão da eleição norte-americana, porque também, não custa relembrar, o povo não elege diretamente o presidente, que elege são os estados, e não o povo, os delegados de cada um dos 50 estados da Federação Americana. Agora, é inegável que não foi bem o presidente Biden no debate, que o outro ia dizer mentira, inventar, buscar lacração, isso sabia-se, né? Não ia imaginar um debate com um estadista. Agora, ele realmente foi muito mal e isso vai repercutir, mesmo que alguém fale, 4% das pessoas viram o debate e tal, mas isso vai repercutir muito depois nas redes sociais, no Diz que Diz, e vai ter influência eleitoral negativa sobre o Biden. O mais sensato seria o Partido Democrata ter um candidato mais jovem, né, mais antenado ao que está ocorrendo, com um discurso bem afiado, que defendesse o que o governo democrata fez e conseguisse colocar o Trump contra a parede. Isso tem de ser feito logo, né, no mês de julho, a eleição
é lá na frente em novembro. Agora, é difícil que ocorra, é mais provável que vão tentar dourar a pílula do que foi o debate, dizer que o Biden naquele dia não estava bem, o que não é verdade, e tentar que a vice-presidente, que foi muito mal, inclusive no mandato, ela poderia ter se construído como uma alternativa eleitoral, apareça mais durante a campanha, que a Kamala Harris pode ser que essa seja a alternativa. Mas aí o Trump fica muito, muito, muito favorito. Mente, Guga. O Trump agora é o favorito, exatamente por conta da repercussão horrorosa do debate. O Trump mentiu muito, pelo menos 28 mentiras, segundo o New York Times, e o Biden não soube aproveitar. Agora a pesquisa da rede CBS, que saiu ontem, aponta que 72% dos americanos acham que o Biden não deveria concorrer. Antes eram 63%, aumentou em 9 pontos depois do debate, a sensação de que ele não deve concorrer. A pressão existe da opinião pública. Essa mesma pesquisa aponta que 49% acham que o Trump também não está com condições cognitivas para concorrer, mas 73% acreditam que o Biden não deve concorrer. Então aumentou muito a sensação de que o Biden não deve concorrer. Muita gente também acha que o Trump não deve concorrer, e a pressão está aí. Os bilionários que estão financiando as campanhas, muitos, claro, estão fazendo pressão. Os que estão financiando o Biden estão com medo de estar apostando em cavalo errado. Então a pressão também vem dos financiadores, e essa pressão talvez funcione, porque a família do Biden não está embarcando nessa, né? A mulher do Biden, que é quem poderia convencê-lo de fato, está por enquanto fazendo coro para que ele permaneça, assim como os filhos, o filho no caso, eles querem que o Biden permaneça concorrendo à presidência. Então vai depender talvez mais de uma pressão dos financiadores para que ele não dispute, mas quem sabe a Kamala Harris, a vice dele, dispute no lugar dele, porque também é muito difícil essa mudança. Se você tirar o Biden, o dinheiro que ele arrecadou até agora não poderá ser usado por mais ninguém, a não ser pela Kamala Harris, que é a vice dele e que está na chapa. Se for outro nome, não for o dela, esse dinheiro, que são milhões que já foram arrecadados, não poderão ser usados. Então tem essa questão também. O vice mais provável por conta disso seria a própria Kamala, apesar das críticas à condução dela como vice-presidente nesses 4 anos. Mas nessa grande questão, como tirar, quem colocar, se colocar vai ser ela ou não vai ser, e quem vai ser a pessoa que convencerá o Biden. Vão ser os financiadores ou a mulher dele. Porque ele continuar na eleição, a sensação dos eleitores é que não é o caminho certo. Vai encerrar a participação da Raniele falando de eleições no Brasil, porque a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, do STF, se pronunciou e prometeu uma eleição com eficiência, com lisura, com transparência, Rani. Exato. Hoje, na sessão de encerramento do Tribunal Superior Eleitoral do primeiro semestre, Carmen Lúcia disse que vai focar, porque estamos a 3 meses das eleições desse ano, que no retorno eles vão focar para entregar essas eleições seguras, limpas, transparentes. O vice-procurador-geral eleitoral, também, Alexandre Espinosa, falou que vai trabalhar para combater o assédio moral, coisa que aconteceu bastante nas eleições de 2022, as pessoas sendo assediadas dentro dos seus próprios locais de trabalho. Hoje também eles definiram que fica proibido usar marcas de empresas durante as propagandas eleitorais. Vamos ver um trecho da fala da ministra Carmen Lúcia. Estamos, basicamente, a 90 dias da eleição deste ano e, portanto, o nosso empenho, o nosso trabalho haverá de ser exatamente no sentido de entregar ao Brasil que ele sempre recebeu: eleições com excelência, tranquilidade, lisura e segurança para os eleitores. Voltam no dia 1º de agosto, Ari. E durante essa sessão de encerramento, Carmen Lúcia também destacou o papel do ex-presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Ela disse que ele teve um papel importante e valoroso na justiça eleitoral. A gente acompanhou bem. Muito bem, assim esperamos, ministra Carmen Lúcia. Muito obrigado, Rani. Excelente segunda-feira para você e até amanhã.
Até, tchau, tchau. Muito bem, agora chegou o momento do nosso Giro de Notícias. Uma e 44 agora, o oferecimento é do H-Visão. Hospital de Olhos, excelência e responsabilidade no cuidado com a sua visão, tanto no estado do Piauí quanto no Maranhão. O responsável técnico é o Dr. Tiago Castro. Em nosso site, além de informações, você consegue agilizar o seu atendimento. Basta acessar o chat e falar com os nossos atendentes. Acesse www.hvisão.com. H-Visão, mais saúde para os seus olhos, mais qualidade de vida para você. Tempo e temperatura? Opa, tá frio na cidade de Cabo Frio, litoral carioca, litoral Costa Verde do Rio de Janeiro. A máxima 22, vejam só, a máxima, e a mínima 19 graus. Bem, o oferecimento é da Faculdade 7.